Eu até ia beber água para depois começar a gravar o vídeo. Mas além de não editar os vídeos, basicamente não tem edição, eu já vou falar sobre isso. Eu ainda vou tomar uma água, rapidinho. E não é nem numa garrafinha bonitinha, é uma garrafa de água. As garrafas bonitinhas estão na geladeira, essa aqui também tava, mas essa daqui eu peguei provisória. Que eu, pra levar pra trilha de vez em quando o negócio, eu peguei uma garrafa que era um suco de uva ainda. Meu Deus do céu. Enfim, a questão é o seguinte: o tema desse vídeo é por que eu não faço edição, eu mal faço edição aqui nos vídeos do canal. Tem um porquê, não é a troco de nada. Eu tenho até conhecido, amigo meu, que trabalha em parceria comigo em alguns projetos e ele é um baita do editor de vídeo. Poderia conversar com ele, passar todos os vídeos para ele fazer as edições, fazer várias coisas, deixar tudo muito redondinho, muito bonitinho, esteticamente falando, né? Mas eu basicamente prefiro assim. E, Arthur, por que tu prefere assim, cara? Qual que é a tua viagem? Não vale a pena investir num visual XYZ, tal, ainda mais pensando no negócio e tal, enfim, marketing no geral? E, cara, a resposta é o seguinte: ela tem. Eu vejo isso por várias óticas. Uma delas, e talvez a mais importante, é justamente a questão de simplesmente vídeos com muita edição não me representarem. E isso é um dos principais pontos quando se trata em comunicação. É justamente a identidade. E aí eu tô falando de comunicação no âmbito geral, sabe? Identidade. E aí quando a gente se apega à identidade, eu tô tocando no tal na tal da unicidade também. E é isso que se busca no marketing no âmbito geral, não só unicidade na comunicação, mas unicidade também em produto. Você tem até o tal da proposta única de valor, o que, que teu produto tem que o do fulaninho não tem. Sabe? O que, que ele entrega de diferente? Qual que é o diferencial desse produto? Quando eu olho para uma oferta, qual que é o diferencial dessa oferta? Posso me diferenciar na comunicação, posso me diferenciar no produto, posso me diferenciar na oferta, entendeu? Então, a questão é que identidade é um pilar importantíssimo, importantíssimo, principalmente em tudo, mas fortemente quando se olha para comunicação. E ainda mais quando essa comunicação ela vem a partir de uma pessoa e não de uma empresa como, vamos dizer assim, uma cara de empresa, lá um B2B, sabe? Da vida. Tem muita empresa que é humanizada, que humaniza a comunicação, trazendo à tona os componentes, vamos dizer assim, humanos que fazem parte dessa estrutura chamada empresa. Sabe, aí aparecem as pessoas e tal, tenta humanizar de alguma maneira. Mas acaba sendo um pouco mais distante, na maior parte das vezes, as pessoas estarem comunicando pessoa com empresa. Diferente de quando eu tenho uma pessoa para pessoa, que é o meu caso, por exemplo, que é o caso dos infoprodutores, tá entendendo? Que aí, pensa, é uma pessoa ali do outro lado, é uma pessoa ali do outro lado. E a pessoa está conversando contigo e ela não tem identidade. Ela é mais do mesmo num cesto de um monte de gente que tenta imitar alguém, que tenta, sabe, parecer ser alguém que não é, transparecer isso. E é justamente o pé da palavra, transparecer isso. As pessoas notam, sabe? As pessoas notam que tu não é aquilo, sabe? Quando tá tentando se passar por alguma coisa. E justamente, eu não me sinto representado quando eu tenho um vídeo muito bem elaborado, tal. Eu acho importantíssimo. Acho importantíssimo, é legal, é bacana. Eu poderia fazer um teaser aqui, um baita de um teaser aqui pro canal, sabe, por exemplo. Poderia, e aí tu vai entrar, de repente eu faço isso em algum momento. Eu pensei e tal, repenso, mas, sabe, não é algo que me incomode. Por quê? É importante, é legal, mas isso agrega muito mais a percepção de valor que as pessoas têm de mim. Claro, é legal isso, é legal. As pessoas veem que, pô, o cara, ele investe ali no visual, então, por tabela, grosseiramente, as pessoas já associam isso à qualidade dos meus entregáveis, sabe? Não é isso, eu tô falando de âmbito geral. Seja de um produto meu, seja lá do que for, entendeu? As pessoas já associam que, pô, o cara tem um visual melhor, a entrega dele é melhor do que o do fulano. Beleza. Só que eu sou particularmente um cara muito do âmbito das ideias. Eu sou uma pessoa muito material, desde sempre, em todos os âmbitos da minha vida. E aqui não seria diferente. Como que eu vou trazer a minha identidade aqui pra dentro
se eu vou ter que ficar colocando uma roupagem de algo que não me representa? Saca? Simplesmente assim. Eu não me sinto confortável em fazer um vídeo, eu entendo os porquês, eu entendo as nuances, ali como eu estava mergulhando um pouquinho na questão de percepção de valor, falando a respeito das edições, massa e tal, legal. Eu entendo as nuances disso tudo, ainda mais trabalhando como copywriter, eu entendo profundamente esse negócio. Só que, como eu disse, simplesmente não é algo que me representa. Eu não fico confortável vendo um vídeo aqui no meu canal que vai ter um corte ali nos 30 primeiros segundos, cortes agressivos ali para aumentar, que seja para aumentar uma retenção, e aí no meio tem várias transições indo para cá e para lá, e aí de repente tem um motion, e daqui a pouco tem não sei o que, tem não sei o que, sabe? Inserções, enfim, não acho legal. Para mim, para mim. Tem gente que, beleza, vai além do viés estratégico em relação à comunicação, de tu editar os vídeos, fazer muitas edições, aquilo, vai além de percepção de valor, vai além, sabe? Tem muita gente que é identidade mesmo, pô, o cara gosta pra caramba e o cara tem tempo, sabe? Outro ponto fortíssimo disso é a questão de que eu, particularmente, toco meu negócio sozinho. Quanto menos gente tiver comigo, particularmente eu acho melhor. Eu entendo que tenho que ter pessoas ajudando, agregando de alguma maneira. Sei lá, tu vai pegar um cara para tratar o teu comercial, tu vai pegar um editor de vídeo para fazer as edições, sejam lá quais forem, em grau, intensidade, e vai pegar alguém para fazer tuas thumbs, que seja editor de vídeo mesmo, seja um designer propriamente para aquilo, enfim, vai juntando pessoas para fazer o teu negócio. Eu particularmente toco o tal do OPB, o One Person Business, que é um negócio de uma pessoa só, entre aspas, na maior parte dos casos, é um negócio muito enxuto, com pouquíssimas pessoas. Aí tu tem essa mão aí, esse braço, que faz essa questão de vídeos, de edições, dos materiais, que produção de conteúdo é um pilar importantíssimo, vital pro negócio. E aí tu vai lá e tu tem uma outra pessoa que trabalha no comercial, que não disse, barará, tem esses componentes. Mas hoje, particularmente pro meu modelo de trabalho, eu não quero ter que passar atividades para um editor de vídeo. Primeiro, como eu disse, pela identidade, que é algo que não me representa fortemente. E outra, pela questão, pode-se dizer que financeira, até, talvez, sabe? Porque eu realmente não vejo necessidade, para mim é muito simples o processo, sabe? É muito simples. Não só pela questão financeira, mas também por justamente ter que estar administrando, estar orquestrando mais uma pessoa dentro da equipe, entendeu? Então, para mim não é interessante hoje, no modelo que eu estou fazendo, como eu estou estruturando as coisas e o que eu estou priorizando aqui dentro do meu negócio. Então, não é legal por esse, porém, sabe, ter que ficar passando e ter que ficar olhando e ter que tal. Eu prefiro, particularmente, eu mesmo fazer as coisas nesse quesito de vídeo, de edição, porque, olha, é muito simples. Tu vê o vídeo, tu imagina que o processo por trás seja simples também. Basicamente, o que, que tem nas minhas edições? Quando tu entra no vídeo e quando acaba o vídeo, ele tem um fade de 3 segundos no início e 4 segundos no final, que é padrão. Um fade é o quê? Tu começa com a cena toda preta e aí tu clareia, sabe? E no final, o contrário. A cena tá toda clara, daqui a pouco ela escurece, fecha, bota um fade, sabe? Então, é basicamente isso a medição. Aí eu mexo um pouquinho, minimamente, na questão ali das cores, sabe? Pra dar uma acentuada, às vezes a iluminação não tá muito legal, eu também acabo não me apegando nisso, caramba, sabe? Eu acabo não me apegando justamente. Então, às vezes eu tô com uma luz um pouco mais amarelada, às vezes eu tô com uma luz um pouco branca, tal. Eu entendo que tem que ter esse padrão, eu entendo que tem que fazer XYZ, beleza. Mas hoje eu também não tô no momento em que eu consigo parar totalmente no mesmo horário, nas mesmas condições de iluminação, isso, aquilo, tal. Entendeu? Eu tenho esse viés bem simples. Eu tenho um microfone que eu estou falando contigo, um bom microfone, que para mim o áudio é importantíssimo. Eu tenho uma boa câmera, relativamente falando, poderia ser uma ultra mega power, mas essa já está muito melhor. Eu usei a do início do canal, como eu estava comentando lá atrás, sabe? Sem edição, eu poderia colocar um teaser, eu ainda coloquei e tá até hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mais de um ano de canal, tá o mesmo vídeo lá, justamente comigo com uma webcam do notebook. Parece que eu tava gravando com um celular de 2 megapixels, sabe? E lá, começando o canal. E tem os porquês, sabe? Tem os porquês, é uma coisa que, porra, fortemente me representa. E as pessoas se identificam, é familiar, sabe? Tu vê um vídeo simples, é genuíno, tu vê um vídeo ali do cara passando a ideia real, porra, tô querendo começar minha parada, é isso mesmo, tô fazendo as condições que eu posso. Quem que não se identifica com isso, sabe?
conecta humanidade. O resumo da ópera é esse. E junto com a questão da identidade, como eu disse. Então, a questão é muito simples nas minhas edições. Pô, eu faço isso, beleza, acabou. Já tá ali. Tuf, eu boto a edição do vídeo, já boto ele pra carregar em 1 minuto por vídeo. Grosseiramente falando, sabe? Entro ali na ferramentinha que eu uso pra editar, tuf, pau, tchau, valeu, obrigado. Depois eu subo no YouTube, adiciono, agenda, tchau, falou. Aí tem que fazer as thumbzinhas também, tal. Mas enfim, são tudo processos relativamente bem rápidos, sabe? Eu divido blocos de tempo na semana para fazer esses pequenos serviços. E basicamente, como eu estava dizendo, questão da identidade não me representa muito. Outra coisa, questão do time. E aí, junto com a questão da identidade, é uma coisa que eu particularmente me atenho muito às ideias e os tipos de conteúdo que eu consumo também são geralmente desse tipo que eu produzo. E geralmente a gente espelha as nossas ações com base nas coisas que a gente consome. Quanto mais a gente consome, em grau e profundidade, mais aquelas coisas tendem a modelar as nossas convicções, as coisas que nós acreditamos e, por consequente, a maneira que nós agimos. E também, por tabela, os nossos gostos. Entendeu? Então, a questão aqui é ao pé da letra, resumidamente, objetivamente, tu tende a produzir coisas semelhantes às que tu consome. Entendeu? Se tu para pra olhar pra conteúdo. No âmbito geral, as coisas, sabe? E eu consumo muito vídeo, assim. Pô, eu gosto pra caramba. Eu gosto muito, sabe? Pô, eu sou ávido por filosofia. Filosofia, porra, é um dos temas que eu mais gosto de parar pra pensar, pra refletir justamente filosofia, o ato de pensar. Então, se eu não pensar, complica. Mas parar, olhar palestras, absorver o tema ali do cara paradinho, falando. Várias outras pessoas também de temas diferentes. Às vezes, sei lá, tem o canal do... Canal é ótimo. Tem o canal do Alex Hormozzi, pô, que fala de negócios e tal. E aí, pô, às vezes eu vejo um videozinho ou outro dele, e aí, pô, muitos vídeos dele são parados. Às vezes ele bota uma imagem ou outra, mas tem vídeo que é basicamente ele parado, sabe? Tem várias outras pessoas no cenário também que fazem vídeos desse tipo, sabe? Muita gente chama do tal do Talking Head, que aí tu chegar, tu parar na frente da câmera e tu ficar falando. Talking Head, falando com a cabeça. Sinceramente é o meu coco aqui. Coco, cabeça. A Janja, que nem a gente fala. E basicamente é isso. Simples. O cenário. Limpo aqui atrás. Poderia ter umas plantinhas, poderia ter umas coisinhas, mas as plantinhas estão mais pra cá. Não estão aqui nessa parede. Enfim. Então, é isso. Basicamente, reflete a minha identidade. Ou como eu quero fazer com que se aproxime de quem eu realmente sou, da maneira que eu enxergo as coisas, da maneira que eu me coloco aqui nesse ambiente, no mundo, no contexto geral, sabe? Assim como é um reflexo das coisas que eu consumo, sabe? Do meu gosto, entendeu? Então, é muito disso. E funciona. Grosseiramente, todos os formatos, se a gente para por olhar, conteúdo no âmbito geral, anúncios, páginas, comunicação no âmbito geral, o pilar primordial é que ela seja genuína. Genuína, sabe? Genuína. Se for uma parada muito bem editada, se for uma parada muito pouco editada, tu vê que tem sucesso para todos os lados. Tem perfil de gente que cresce milhões e milhões e milhões, desde gente muito grande como gente muito pequena. Tu pega um cara aí que é um influenciador regional XY que tem milhões de seguidores, muitas vezes o vídeo do cara, ele atingiu centenas de milhares ou até hoje, quem sabe, na casa dos milhões. O cara grava um story, grava não sei o que, com um celularzinho ali, simples, 2 megapixels ali, sabe? Então, aí tu vai ver os stories do cara, parece que é o teu tio do interior lá, alguém da tua família que tem um celular lá desde 2010 e tá gravando aquela parada. Tu se identifica, familiaridade, conexão, por aí vai. Tem gente que edita pra caramba, não cresce tanto, sabe? Então, isso pra tudo. Tu vai ver um cara muito grande, sei lá, o Leandro Ladeira. O Ladeira, pô, ele grava os vídeos com o celular dele, simplesão, na mão, na cara do gol. Luana Carolina, que fala de produtividade, fala de não sei o que, tal. Tu vai ver, ela tá lá gravando o Talking Head também, para a câmera aqui e acabou. Às vezes, num momento ou outro, tem uma edição muito simples, sabe? Então, pô, tudo funciona. A questão primordial, muitas vezes, não é só o crescimento, mas tu ter a percepção de valor da pessoa que tá do outro lado. Muitas vezes tu conversa com pouquíssima gente, só que tu quer conversar especificamente com o público X, tu quer que a percepção de valor dele aumente fortemente. Querendo ou não, a questão da comunicação, 80% dela é visual. Mas de nada adianta também eu colocar um terno
abrir a boca e sair falando um monte de besteira, sabe? Tende a vazar. Por mais bonito que seja a edição, por mais bonito que seja o ambiente e tal. Mas, do contrário, também é muito válido. Tu pode chegar aqui, eu mesmo, aqui com um vídeo simples, sem edição, tal, e o cara abrir a boca e começar a desenrolar em massa e conectar as ideias, o cara vai te reter. Vai te reter. O que faz trazer retenção, o que faz ter conversão e tal, são as ideias bem alinhadas, bem conectadas. A base de tudo é o roteiro. Tudo é texto, grosseiramente. Comunicação é isso. Se não fosse assim, eu até estava conversando esses tempos num projeto com um editor de vídeo. Pô, o cara já tem mais de 10 anos de edição e a gente estava conversando justamente sobre vídeo. E aí eu ainda comentei com ele, cara, se não funcionasse fazer vídeo limpo, e ele também assinou embaixo total, e de várias experiências dele, e também falando da ideia por trás, do porquê, muitos dos pontos que eu estou defendendo aqui. E a gente falou a respeito de, cara, não funcionar um vídeo sem edição, um vídeo simples, às vezes um story ali, um anúncio que tu vai gravar só com o celularzinho aqui na frente, na moral, falando assim, simplesmente, sabe? Se não funcionasse, também não funcionaria. A gente conversar na rua, a gente conversar com os nossos amigos, a gente encontrar as pessoas, a gente sair e conversar com qualquer pessoa aí, sabe? Não funcionaria. Porque a cada 3 segundos a pessoa teria que ter um corte para dar dinâmica, grosseiramente falando. Teria que ter um motion ali do lado do teu amigo enquanto ele fala, uma tela se dividindo, blá, 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 e sei lá o que, sabe? Senão não ia te reter, ia ser chato. 5 segundos tu ia falar assim, sai daqui, ia passar ele pro lado, sabe? Então é parar a pensar um pouco. Comunicação é uma coisa que tá lá atrás desde os primórdios da humanidade, sabe? As nuances são as mesmas. A questão, a mudança, vem em como que a gente enfeita isso, a roupagem. Mas a base é ser genuíno. Seja um cenário foda, seja um cenário simples, seja uma edição foda, uma edição simples. A questão é que seja genuíno. Que esteja querendo passar uma mensagem, querendo realmente ajudar, esclarecer alguma coisa para alguém, sabe? E é isso. Seja tu. Passa tua mensagem com clareza, da melhor maneira possível, com o que tu pode. É basicamente isso, grosseiramente. Como eu disse, às vezes tu tem uma empresa foda, sei lá, e tu quer conversar com médicos. E aí, pô, é legal, de repente, tu tem um visual foda pra te conversar com aquele público que ele já bateu o olho e já, caralho, a pessoa é foda, sabe? Entendeu? Já agrega. Mas essa é a questão, como eu disse. Tu eleva a expectativa da pessoa quando tu vê um visual foda. Opa, já se pressupõe, conforme eu vejo uma edição muito foda a respeito das coisas, um design muito foda, que aquilo lá seja muito foda. Então tua entrega tem que ser equivalente. Como eu disse, não adianta tu chegar de terno para receber a pessoa no teu canal e aí quando a pessoa abre um vídeo, manaba. Do contrário também é foda, é válido, mas aí no bom sentido. A pessoa ela vem, não dá nada, ediçãozinha simples, telinha limpa, branquinho, aí quando o cara abre a boca, pum, começa a conectar as ideias, um monte de referência, experiências e coisas e barará. Entendeu? Entrega. A pessoa ela tá aqui para que tenha valor agregado no papo. Esse que é o lance. O papo tem que ser bom. O visu é um plus. Ou plus, para alguns. Plus. Enfim. E aí é uma questão, como eu estou falando, tem várias nuances para estar olhando isso, estratégica da coisa, sabe? Para mim, os principais pontos são os que eu abordei aqui nesse vídeo. Pode ser que com o passar do tempo, como eu disse, aquele vídeo meu da webcam ali, falando com uma TechPix praticamente, seja não removido, mas tirado da entrada e colocado um outro teaser, uma parada foda e tal. E em algum momento tu vai olhar aqui e, nossa, o Arthur ele tá editando um pouco melhor, ele comprou uma câmera melhor, tá cuidando um pouco do cenário. Isso daí sim, beleza. Mas ter muitas edições, coisas mirabolantes, olha, muito difícil para não dizer impossível, sabe, com o passar do tempo. Algumas coisas aí podem mudar, mas esse viés de ser super dinâmico e ser não. Não condiz com quem eu sou. Esse é o motivo principal, tá? E é basicamente isso. Se gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo, sugestão de outros vídeos são super bem-vindos e compartilha aí com quem tu acha que vai ser útil também. Valeu? Tchau, tchau. Seja tu e nada mais. Só passa a ideia com clareza, não tendo enrolar os outros, é claro. Tchau, tchau.